que é bullying? Até os meus 25 anos mais ou menos, eu nunca tinha escutado essa palavra. Não era comum naquela época se falar disso, saber o que é isso. Quando eu era adolescente, eu estudava no ginásio com a minha irmã, numa escola perto da minha casa, uns 10 minutos andando, mais ou menos. Uma escola pequena, com uma turma, 2 andares. E a gente era muito conhecida nessa escola, muito mesmo. Não porque a gente tinha muita amizade, né, como se fala hoje em dia, popular. Não porque a gente se destacava nos estudos, se bem que eu sempre mandei muito bem nos estudos, eu e ela. Nós éramos as melhores da turma. Ela tinha a turma dela e eu a minha, era diferente as turmas, a nossa turma. Mas o que fazia a gente ser muito conhecido era um detalhe. A nossa saia do nosso uniforme batia aqui no joelho. E nós duas éramos as únicas daquele período que a gente estudava de tarde, daquele período na escola inteira, aqui nessa saia. As outras meninas eram saia da meia, assim, no meio da coxa assim. Então começaram a chamar a gente das irmãs Cajazeiras, igual da novela. Eu não falava nada, eu era muito tímida, eu apurava, você podia me ofender que eu ficava quieta, né? Eu era assim. E quando era a hora da merenda, a gente sentava, eu encontrava com a minha irmã, todo mundo das turmas merendavam no mesmo horário, a gente sentava na mesa e ninguém sentava. As outras mesas cheias. Só sentava com a gente se não tivesse um lugarzinho, sentava 1, 2, mas isso era muito raro. E eu sempre olhava, tinha sempre alguém cochichando, apontando, soltando piadinha, rindo da gente, era assim. Tudo bem. Mas teve um dia que foi, eu acho que foi o pior. Na hora da entrada, todo dia, a diretora, todo mundo tinha pavor dela, inclusive eu. Ela ficava no portão da escola, perto da hora da entrada. E a escola era numa praça, mas não tinha arborização, não tinha grama, não tinha nada, era só terra. Então todo mundo chegava e ficava ali, até a hora da entrada. E a diretora ficava no portão. Quando batia o sinal, 3 horas, quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai para casa. Ela não dava 5, 10 minutos de espera. O que tinha que fazer, ela não fazia. Mas eu já sabia, eu e minha irmã, quando a gente chegava na escola, já entrava logo. Ok. E no pátio, ela mandava todo mundo formar as turmas, né? Fila, né? Cada turma sua fila, porque a professora chegava, pegava a sua turma respectiva e subia. E a minha irmã tinha comigo, né? A gente tinha sempre um hábito. Quando a professora chegava para pegar a minha ou a turma dela, a gente saía da fila, se encontrava, dava beijinho e abraço. E a gente sempre falava, ó, na hora da saída, espera aqui para a gente voltar junto. Era sempre todo dia, mas a diretora odiava isso. Ela sempre falava com a gente, não quero isso. Nesse dia, especialmente, quando a minha irmã fez isso, saiu da filha e veio se despedir de mim, a diretora começou a berrar, gritou com a gente, chamou atenção na frente de todo mundo e começou a falar, vocês não têm educação, a sua mãe não educou vocês, isso é um desrespeito, isso está errado. Menina, não beija a menina. Eu acho que vocês são namoradas, não são irmãs, porque vocês vivem se beijando. Todo mundo rindo. E eu fiquei petrificada de vergonha e medo. E ela continuou.
e depois falou: a partir de hoje vocês estão proibidas disso, senão eu vou suspender. A minha irmã, na mesma hora, repetiu o abraço e o beijo, e disse: eu vou continuar a me despedir da minha irmã. Aí a professora dela falou: embora a gente pegou a aluna a cortar, né? Isso. A partir daquele dia, a rede de ser chamada de as irmãs cajazeiras ficou as irmãs cajazeiras namoradas. Escolhem tudo, fazer isso com a gente. Mas eu não deixei de ir aula um dia sequer. Eu não deixei que isso me afetasse, me destruísse, sabe? E depois de tantos anos, eu descobri que realmente, depois de a gente conhecer, hoje em dia a gente conhece tudo, né? Eu sofri bullying sem saber. Eu passei por isso. Eu não sabia. Mas o que eu tenho, assim, mais orgulho de mim é que eu não passei isso adiante, eu nunca fiz isso com ninguém, não deixei isso me afetar de uma maneira tão negativa assim. Eu sobrevivi.